Era uma vez, numa floresta muito diferente, onde os bichos gostavam de estudar sobre computação e jogar videogame, uma tartaruga e uma lebre. Um dia, numa brincadeira entre amigos, a lebre disse que poderia vencer a tartaruga em qualquer circunstância, ainda que a tartaruga escolhesse as regras da corrida. A tartaruga, ao ouvir o desafio, pensou um pouco mais e perguntou à lebre: "Você pode me vencer sobre qualquer circunstância, mesmo eu escolhendo as regras?" Nisso, a lebre respondeu bem rápido: "Sim, não importa o que você faça, eu sempre vou te vencer. Eu sempre sou mais rápida que você." "Então está bem, vamos fazer essa corrida." A corrida entre a lebre e a tartaruga virou notícia na floresta toda. Todos os bichos estavam ansiosos para ver como seria o final dessa história. Nos próximos dias, a lebre fez o que sempre fazia: jogou muito videogame. Nesse meio tempo, a tartaruga resolveu aprofundar ainda mais seus estudos sobre algoritmos. E não é que ela descobriu um algoritmo que poderia ajudá-la na corrida? No dia e hora marcados, toda a bicharada já estava reunida. Aquele alvoroço tinha se formado na floresta. Então, chega a lebre e a dona tartaruga. Quando a dona tartaruga chegou, a lebre já foi logo perguntando: "Vamos, tartaruga, dê logo as regras dessa corrida. O que eu tenho que fazer para te mostrar que eu sou mais rápida? Deixei meu jogo pausado, quero voltar logo para lá." As regras são simples. Eu enumerei pontos na floresta de 1 até 100. Precisamos que um de nossos amigos, o beija-flor, por exemplo, escolha um destes pontos sem falar nada para mim ou para você e voe até ele. Ganha a corrida o animal que descobrir primeiro onde o beija-flor está. Só isso, tartaruga. Eu só tenho que procurar em todos os pontos mais rápido do que você. Você nunca vai ganhar de mim. Realmente, o segredo é encontrar o beija-flor. Quem fizer isso mais rápido ganha. Essa já está no papo. Vou vasculhar todos esses pontos antes de você e vou encontrar esse beija-flor bem rápido. Mas existe mais uma regra, dona Lebre, disse a tartaruga. Quando você chegar a um ponto, você pode ligar para o beija-flor e informar o ponto onde você está. O beija-flor só pode responder maior ou menor. Quando ele responder maior, significa que o ponto onde você está é maior do que o ponto onde o beija-flor está. Quando ele responder menor, significa que o ponto onde você está é menor do que o ponto onde o beija-flor está. Nisso a lebre retrucou: "Pra que saber se o ponto que eu estou é maior ou menor que o do beija-flor? Eu não preciso saber nada disso, só preciso encontrar o beija-flor, é só percorrer todos." A tartaruga disse vagarosamente: "Dona Lebre, se a senhora não quer usar todas as regras, fique à vontade. Eu irei usá-las. Pode usar o que você quiser. Eu já disse, você escolhe as regras, eu vou te vencer de qualquer jeito." Após essa explicação, foram os bichos para suas posições. Foi dada a largada, e a dona Lebre corre como se não houvesse amanhã, desesperadamente para o ponto 1. Quando a lebre saiu correndo, a tartaruga montou em uma moto e começou a ir em direção ao ponto de número 50. Antes de questionar a moto da dona tartaruga, lembre-se que a lebre deixou bem claro que a tartaruga poderia usar qualquer recurso e escolher qualquer regra. Mas a moto não era rápida. Ela corria no máximo a mesma velocidade que a dona lebre. Quando a lebre chegou na casa de número 1, olhou em volta, não viu o passarinho, se direcionou para o ponto número 2 e partiu na correria. Nisso, a dona tartaruga chegou ao ponto 50, pegou seu telefone e ligou para o beija-flor, informando: "Beija-flor, estou no número 50. Quando o beija-flor ouviu isso, apenas respondeu: "Maior." Ou seja, a dona tartaruga sabia que o ponto de número 50 era maior do que o ponto onde o beija-flor estava. A dona tartaruga, então, posicionou sua motoca para ponto de número 25 e partiu em direção a ele. O coelho, que estava correndo em direção ao ponto número 2, tinha acabado de chegar nele. Da mesma forma como fez no ponto 1, olhou em volta, não viu o beija-flor, se posicionou ao ponto de número 3 e começou a correr. A dona tartaruga, então, chegou ao ponto de número 25. Quando chegou lá, da mesma forma como fez no ponto anterior,
pegou seu telefone, ligou para o Beija-Flor e informou: Beija-Flor, estou no ponto de número 25. O Beija-Flor apenas respondeu: maior, indicando que o ponto da Dona Tartaruga novamente era maior do que a posição do Beija-Flor. A Dona Tartaruga posicionou a sua moto em direção ao ponto de número 12 e partiu em direção a ele. Nisso, o coelho estava chegando à casa de número 3. Olhou em volta, não viu o passarinho, direcionou-se para o número 4 e começou a correr. A Dona Tartaruga chegou ao ponto de número 12, pegou seu telefone, informou o Beija-Flor o número qual estava. E o Beija-Flor apenas disse maior, ou seja, novamente a tartaruga estava num ponto maior do que o do Beija-Flor. A Dona Tartaruga, então, voltou-se para o ponto de número 6 e partiu em direção a ele. O coelho chegou ao ponto de número 4, olhou em volta, não viu o passarinho, voltou-se para o ponto de número 5 e partiu em direção a ele. Quando a Dona Tartaruga chegou ao ponto de número 6, entrou em contato com o Beija-Flor e o Beija-Flor disse menor, deixando claro que o Beija-Flor estava numa posição maior do que o número 6. A Dona Tartaruga então virou a sua moto para a casa de número 9 e partiu em direção a ela. O coelho chegou então à casa de número 5, olhou em volta, não viu o passarinho e partiu em rumo à casa de número 6. Quando a Dona Tartaruga chegou à casa de número 9, pegou o telefone, informou o Beija-Flor e o Beija-Flor disse maior. Ou seja, a Dona Tartaruga sabia que o ponto onde o Beija-Flor estava era menor do que o ponto atual da Dona Tartaruga, o ponto de número 9. Dona Tartaruga então virou a sua moto para a casa de número 8 e partiu em direção a ela. A lebre estava chegando à casa de número 6. Quando chegou, olhou em volta, não viu o passarinho e partiu correndo em direção à casa de número 7. Quando a Dona Lebre estava chegando à casa de número 7, ouviu alguns barulhos meio estranhos, uma gritaria, um alvoroço, mas ignorou. Olhou em volta, não viu o passarinho e correu em direção à casa de número 8. Quando a Dona Lebre estava chegando à casa de número 8, o barulho foi aumentando e ela não entendia o porquê. Provavelmente eram os torcedores sabendo que ela estava próximo da vitória. No momento em que a lebre chega à casa de número 8, ela realmente entende o que estava acontecendo. A tartaruga tinha chegado primeiro. Ela tinha ganhado a corrida. Como isso era possível? Não fazia o menor sentido. Dona Lebre estava muito triste, sem entender o que tinha acontecido. Nesse momento, a Dona Tartaruga veio conversar com ela. Quando a tartaruga se aproximou, a lebre já foi logo perguntando: mas como isso é possível? Como você chegou na casa de número 8 mais rápido do que eu? Eu saí na frente e não te vi em nenhuma das outras casas. Olhava para trás e nunca te via. Isso não é possível. Foi então que a Dona Tartaruga explicou a sua tática. Dona Lebre, é óbvio que você encontraria o Beija-Flor em algum momento. Se ele estava em um dos 100 pontos, bastava percorrer os 100 pontos e, eventualmente, você o encontraria. Isso é verdade, mas será que não existe uma forma mais rápida de descobrir onde o Beija-Flor estava? Pois é, existe, e eu a usei. É um algoritmo muito simples. Se chama busca binária. Quando você possui elementos enumerados, você não precisa percorrer todos para encontrar um número específico. Esta era a regra que permitia que nós nos comunicássemos com o Beija-Flor. O objetivo de falar o número da nossa casa não era à toa. Sabendo que o número no qual nós estamos é maior ou menor o número qual nós procuramos, podemos encontrar um número num vetor de uma forma muito mais rápida. Por isso eu enumerei os pontos na floresta. E por isso eu permiti que perguntássemos ao Beija-Flor. Cada vez que o Beija-Flor respondia maior ou menor, na verdade eu estava eliminando números possíveis da busca. Dessa forma, dividimos as possibilidades por 2 a cada vez que perguntamos. Como eram 100 pontos, eu sabia que levaria no máximo 6 ou 7 tentativas para encontrar o Beija-Flor. O seu erro, Dona Lebre, foi ter confiado demais que a sua velocidade era a única coisa que importava. Quando, na verdade, velocidade não é tudo. Inteligência conta muito. Podemos otimizar o nosso tempo. Ou seja, muito cuidado em afirmar que você sempre pode ganhar de uma pessoa pela velocidade. Às vezes, velocidade não é tudo.